Pai. Galera, quem aqui é bom em português? Ou pelo menos sabe um pouco de português, assim? Eu sei que é difícil arriscar assim, mas é uma pergunta fácil, tranquila. Vocês conhecem hipérbole? Todo mundo sabe o que é uma hipérbole? Alguém arrisca dar um exemplo? Não? Ninguém? Pedrinho, tá morrendo de fome. Pô, muito boa. Essa aí eu uso direto também. Cara, então, hipérbole é exatamente isso. Assim, é quando a gente intensifica a mensagem, quando a gente exagera naquilo que a gente quer transmitir, quando a gente quer enfatizar alguma questão. Como o Pedrinho falou, quando a gente está com muita fome, pô, a gente pode falar, tô morrendo de fome. Quando a gente ri muito de alguém ou com alguém, cara, a gente pode falar, pô, tô morrendo de rir. Quando a gente espera por muito tempo, o que acontece muitas vezes, principalmente com aqueles que são meus amigos, esperei por 300 anos, ou esperei, caraca, muito tempo mesmo. Enfim, hipérbole é exatamente isso, né? Essa intensificação, essa ênfase nessa mensagem que você quer passar. E no texto que a gente vai ler hoje, como vocês bem sabem, né, a gente está fazendo uma série de pregações no Evangelho de Jesus segundo Marcos, e o texto que a gente vai ler hoje, né, que é chamado de A Figueira Seca, a gente vai ver, assim, Jesus utilizando dessa figura de linguagem, a gente vai ver ele utilizando mesmo dessa ênfase na mensagem que ele quer dar. Alguns historiadores assim vão dizer que essa mensagem, essa hipérbole, né, que ele vai fazer, é porque ele estava diante, ou pelo menos olhando, para a situação geográfica de Jerusalém, que ao sul dela, né, possuía uma montanha, que depois a gente vai ver um pouco da história dessa montanha, o que aconteceu com ela. A gente entendeu por que Jesus está utilizando essa expressão, o que ele queria falar com isso. Vamos ler o texto? Que é Marcos 11, do 20 ao 26. Se vocês puderem abrir para ler comigo. Todo mundo achou? Amém? Amém ou misericórdia? Amém? Tá, vamos ler então. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: Levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. É difícil dizer amém num texto desse, né? Mas, cara, amém mesmo, assim, pô, Jesus é bom demais, a palavra dele é maravilhosa. Pô, pelo que a gente pode entender, assim, esse texto tem dois momentos, basicamente, né? O primeiro momento, que é a conclusão daquela parábola ensaiada de Jesus, né? Da figueira seca. O que é uma parábola ensaiada? Cara, Jesus contou muitas parábolas de histórias que não aconteceram, mas que poderiam ser de fácil entendimento para aquelas pessoas que estavam ouvindo aquilo que ele estava falando. A figueira seca foi uma parábola que Jesus não apenas criou da cabeça, né, para que fosse entendido mais facilmente, mas ele demonstrou para aquelas pessoas que estavam ali aquilo que ele queria falar. Então aquilo é uma parábola ensaiada, né? Aquilo que ele realizou com a figueira. Como o Pedrinho disse na semana passada, pô, Jesus foi até a figueira, verificou que não havia frutos, que só tinha folhas e tudo mais, e amaldiçoou aquela figueira, né? Falou para aquela figueira não mais dar frutos. Alguns teólogos bem importantes, como Charles Spurgeon, vão falar que Jesus não amaldiçoou aquela figueira,
mas que ela já era amaldiçoada, ou seja, ele só estava dando um juízo para aquela figueira que seria demonstrada também no templo, né? De como, do que aconteceria com aquilo. Ou seja, é aquela passagem que até mesmo, se eu não me engano, vocês já ouviram bastante: continue o justo praticando a sua justiça e o injusto a sua injustiça. Cara, basicamente isso que Jesus falou, assim, pô, se você não deu frutos, mas aparenta ter dado frutos, cara, continue na sua falsidade, continue no seu engano até o dia do meu juízo, e houve o juízo, como a gente viu hoje, né? Então, pô, essa é a primeira parte do texto que a gente vai ler hoje, né? Aquela figueira que Jesus amaldiçoou, cara, ela secou, assim, até as raízes, conforme Jesus também disse na parábola do semeador. Aquelas raízes que não deram frutos, que o sol apareceu, que tudo... e as coisas transformaram mais atraentes e tudo mais. Cara, as raízes secaram e, enfim, ela apodreceu, né? Mas também a gente encontra nessa passagem, cara, que Jesus disse, né? Assim, poxa, o templo falhou, o templo não conseguiu preencher aquilo que seria a intermediação entre Deus e os homens. A nação de Israel também falhou, ela não conseguiu preencher aquele espaço de intermediação, né? Mas, cara, Jesus não falhou e não vai falhar, como a gente pode ver logo em seguida, quando ele fala sobre os dois aspectos que a gente vai ver principalmente nessa noite, né? Ele praticamente está demonstrando assim, cara, essas coisas falharam, mas eu sou o verdadeiro intermediador. Eu sou aquele que não falha. Eu sou aquele que fico entre vocês e o Pai. Isso, cara, isso é muito maneiro, assim, né? Mas antes da gente ver pausadamente mesmo esses aspectos que, cara, para mim são bem importantes, falaram muito ao meu coração, a gente, como eu falei, precisa entender o porquê de Jesus usar essa hipérbole do monte, né? Alguns historiadores de Jerusalém falam, né, contam na história que Herodes o Grande, que era um rei de Jerusalém, construiu uma fortificação, assim, uma fortaleza, né, perto desse monte, perto de um monte, e que o monte que estava perto dessa fortaleza foi totalmente destruído, assim, aplanado mesmo, para que Herodes pudesse cercar essa fortaleza e proteger com mais intensidade. Obviamente, ele criou essa fortaleza para casos de guerra, rebelião, essas coisas assim. Então, literalmente, um homem já tinha destruído uma montanha, né, tirado uma montanha completamente para fazer as suas vontades. Quando Jesus está falando sobre mover montanhas, ele não está falando sobre mover montanhas fisicamente, assim, né? Você pegar a montanha e levar ela para outro lugar. Mas ele está falando, e a cultura judaica entendia dessa forma, que Jesus estava representando os problemas assim da vida, né, humana. Quando em Zacarias 4:6, o Zacarias está falando sobre o problema de Jerusalém, sobre um rei que iria se opor àquela nação, àquela construção do templo, principalmente. Zacarias fala que aquele rei era uma grande montanha. Então, Deus está falando assim, cara, se vocês tiverem fé, vocês não apenas vão retirar montanhas fisicamente, mas vocês são capazes, na fé, de orarem para Deus e esse Deus ser suficientemente capaz de remover essas montanhas. Basicamente isso que Jesus está falando, e por isso que ele emprega essa hipérbole da montanha. O versículo 23 e 24, geralmente a gente pode ler, geralmente, assim, eu pelo menos costumava ler muito dessa forma, né? Como sendo uma proibição, uma vedação mesmo de você, em oração,
com seus amigos, ou até mesmo sozinho no seu quarto, falar, poxa, eu peço isso, eu oro por aquilo, mas que seja feita de acordo com a vontade de Deus, ou que Deus faça mesmo a vontade dele e tudo mais. E parece, assim, algumas pessoas costumam ler dessa forma, como se fosse uma proibição. Se eu falar, poxa, só seja feito se for da vontade de Deus, ou só faça conforme a vontade de Deus, é como se fosse duvidar mesmo no coração disso. É muito pelo contrário, assim, esses versículos, eles não apenas são não são, né, uma proibição para você orar dessa forma, como um incentivo para você orar dessa forma, mas também demonstra que Deus não está condicionado às nossas orações. Não é um imperativo. As nossas orações para Deus não é um imperativo. Não é você orar para você passar no vestibular e, eu não duvido que eu vou passar no vestibular. Então, automaticamente, Deus precisa fazer com que eu passe no vestibular. Porque senão, ele é um Deus falso, ele é um Deus que não existe, ou então a minha confiança que existia, porque eu orava por aquilo, vão embora, não existem mais. Cara, isso é muito pelo contrário, assim. Eles não... Esses versículos, né, não apenas fazem dessa forma, como uma não proibição, como também não é um imperativo para Deus. E esses versículos também não estão em oposição a nenhum outro texto de oração da Bíblia. Por exemplo, quando Jesus ensina a oração a Deus, ao nosso Pai, cara, ele ensina a correta forma de orar. Em Salmos 66:18 também, ele fala o que eu estou querendo dizer com isso, né? Que essa oração, sem duvidar, que você já ora crendo que vai receber, não é um imperativo para Deus. Porque, em conformidade com os outros textos, cara, Deus não se submete às vontades do homem. Deus não se submete ao egoísmo das nossas orações, né? Deus também não se submete, por exemplo, a uma oração de alguém que está completamente afastado dele e tudo mais. Lá em Salmo 66:18, como eu estava falando, está escrito assim: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Ou seja, a vida de oração nesses versículos não é um imperativo para Deus. O que Jesus quer explorar aqui é o primeiro aspecto que a gente vai ver desse texto, que é a fé. Cara, tem dois aspectos nesse texto. O primeiro é a fé. A gente, às vezes, se pergunta assim, cara, eu orei, por que eu não recebi? Cara, eu pedi, eu supliquei. Cara, por que eu não passei no vestibular? Por que eu não estou namorando aquela menina? Por que eu não estou, sei lá, qualquer outra coisa, assim? Eu orava com tanta confiança, eu cria mesmo naquilo, eu colocava diante de Deus e tudo mais. E o que Jesus está falando, cara, é que a gente não recebe porque nós pedimos e não temos fé que vamos receber. Não confiamos que Deus é poderoso para fazer. Duvidar na oração não é apenas você falar assim, poxa, que seja feita a vontade de Deus, como a gente viu que não é. Mas duvidar na oração é você não entender que Deus é suficientemente, altamente poderoso para realizar qualquer coisa. As coisas mais impossíveis que a gente pede, as coisas mais impossíveis que a gente ora, todas essas coisas, cara, Deus continua sendo muito, muito mais poderoso do que as nossas dificuldades, muito mais poderoso do que os obstáculos que se encontram na nossa vida. Cara, isso é não duvidar. Isso é quando você orar, crer que você já pode receber, já está recebendo. E outra coisa também, né, que, cara, isso é fundamental para a gente entender o relacionamento com Jesus. Cara, o enfoque que ele está dando aqui não é na sua oração, não é na nossa, em mim, não é em você, não é em quem está pedindo, mas o enfoque que Jesus está dando, cara, é no Deus que responde às nossas orações. A gente tem tendência a colocar mesmo os textos bíblicos centralizado no homem, assim, poxa, ele está falando isso porque eu tenho poder, porque eu sou capaz e tudo mais.
O que Jesus está fazendo é exatamente o oposto. É retirar do homem essa confiança de que ele pode por ele mesmo, mas de sim que ele pode porque Deus é poderoso. Cara, entender isso é basicamente a chave assim do relacionamento com Deus. Você retirar a sua confiança de um Deus que é poderoso e não em um ser humano que é falho, cara, é a chave do relacionamento com Deus. Muitas das vezes a gente tem dúvida mesmo naquilo que a gente ora. Alguns exemplos que eu tirei da minha própria vida, cara. Sabe quando eu, pelo menos, né? Eu tinha um amigo de oração, cara, que eu vira, assim, todas as células, basicamente, quando meu líder me perguntava, pô, cadê o seu amigo de oração? Como é que tá o seu amigo de oração? Ou quem é o seu amigo de oração? Eu basicamente pensava em excluir todas as pessoas da minha vida, assim. Que eu falava assim, fulano, faz isso. Ou faz aquilo outro, bebe isso, não faz isso. Cara, ele nunca vai estar aqui nesse lugar, ele nunca aceitaria vir na célula e todas essas coisas. Cara, quando eu estava fazendo isso, eu já estava duvidando que Deus era suficientemente capaz de converter qualquer um. Porque ele foi capaz de me converter, cara. Ele foi capaz de converter vocês que estão aqui nesse lugar. Qual é a nossa diferença para os nossos amigos de oração? Cara, basicamente é uma só. Um dia, Deus altamente poderoso entrou no nosso coração e converteu a nossa vida, cara. Essa é a única diferença da gente para eles. Cara, se não fosse Deus, a gente estaria fazendo as mesmas coisas que nós fazíamos antes de estarmos aqui. Isso não mudaria em nada, assim. Quando a gente fala, cara, fulano nunca estaria aqui, ele nunca frequentaria a célula, ele nunca entraria numa igreja, nunca estaria no nosso meio, cara, a gente está duvidando que Deus é poderoso para fazer aquilo que ele já fez. Outro exemplo também, esse eu retirei, caraca, assim, intimamente mesmo. Antigamente eu falava muito assim, cara, Deus, eu quero muito, muito, muito ir pro retiro, assim, muito mesmo. E a minha mãe sempre negava mesmo ir pro retiro. A gente não tinha uma condição muito boa, então, pô, minha mãe falava mesmo que não podia e tudo mais. E, cara, eu orava, assim, já desanimado, já não cria mesmo que Deus podia fazer o oposto e tudo mais, assim. Cara, quando eu orava, assim, poxa, Deus, faz a sua vontade, eu quero ir no retiro, eu quero muito mesmo estar com os meus irmãos em comunhão, adorando o seu nome, só você é digno mesmo de louvor, de oração. Cara, mas eu já estava desanimado, eu já estava duvidando no coração que Deus é capaz de transformar o coração de qualquer pessoa, cara. O coração da minha mãe que falava que eu não podia ir, que eu não tinha como ir, cara, Deus mudou completamente o coração dela, fez o impossível acontecer. E enquanto os retiros, Deus não foi fiel e não me levou para adorar, glorificar Ele junto com a comunhão dos meus irmãos, para a glória dele, cara. A gente precisa ter noção mesmo disso, assim. Quando a gente ora, cara, o que se passa no nosso coração? A gente crê que Deus é suficientemente poderoso para realizar muito mais daquilo que a gente pensa ou pedimos, ou a gente já pensa, ou já ora, ou já crê, como o ser humano mesmo tem tendência a fazer, cara. Poxa, isso aqui eu consigo fazer com as minhas próprias forças, então é possível, é capaz de se transformar, ou não. Cara, isso aqui eu não posso fazer, eu não tenho força suficiente, eu não sou inteligente o suficiente, então Deus também não é. Cara, isso está muito errado. Empregar a Deus as nossas dificuldades, as nossas falhas, as nossas impossibilidades, cara, é realmente retirar de Deus, ou pelo menos é realmente retirar do nosso Deus, cara, o poder mesmo de poder fazer qualquer coisa, cara. O mesmo impossível ele pode fazer. O outro aspecto que a gente pode ver nesse texto, cara, que eu queria muito abordar com vocês, é que a fé está intimamente ligada com o perdão. Jesus está falando de dois elementos mesmo, dois aspectos inseparáveis, indissolúveis, assim. Um não pode existir sem o outro. Não tem como você dizer que você tem um relacionamento íntimo com Deus, não tem como
você falar assim, poxa, eu amo a Deus, se você não ama o seu próximo, se você não perdoa o seu próximo. Muitas das vezes, quando a gente lê o texto rapidamente, cara, a gente tem a tendência a falar assim, não, são blocos diferentes de texto. Um ele está falando de fé, o outro ele está falando de perdão, mas um não está ligado com o outro. Cara, não. Essa leitura rápida, ou até mesmo ignorante, digamos assim, de ler com a visão de eu sou melhor do que aquilo que está escrito, cara, tira as melhores lições e retira mesmo da gente os melhores aprendizagens que a gente pode ter de um Deus tão santo, tão justo, tão fiel, cara. Esses dois elementos são inseparáveis. Não podemos ler a fé sem um perdão. Quando a gente está ligado, na verdade, Jesus aqui está nos ensinando a ter dois relacionamentos. Um vertical com Ele, o homem com Deus, e um outro horizontal, do homem com o outro homem. A comunhão dos santos, a comunhão dos amigos, a comunhão da igreja. Esses dois relacionamentos, cara, só existem quando o outro também existe. Não tem como você falar, eu tenho comunhão com Deus, eu sou o íntimo de Deus, e você não ter comunhão com o próximo. O que Jesus está dizendo não é para a gente separar esse relacionamento de, cara, eu creio em Deus, mas, poxa, eu vou continuar vivendo com meu irmão aqui, magoando ou sendo magoado e não falando nada, ou não conversando com ele, não procurando a reconciliação com essa pessoa. Isso, cara, a Bíblia vai dizer que é mentira. Isso é mentira, cara. Olha que palavra forte, assim. Ninguém pode dizer eu amo a Deus e odiar o seu irmão. Ninguém pode dizer também eu tenho comunhão com Deus e não ter comunhão com seu irmão. Ninguém pode dizer que tem intimidade com o pai se possui rixas, rivalidades, desavenças com os seus irmãos. Não tem como existir comunhão com Deus se não existir comunhão com o próximo. Mas a gente não tem como a gente falar que obtemos vitórias em oração se não tivermos fé em Deus. Isso é verdade. Não tem como você falar, cara, eu oro, poxa, Deus responde as minhas orações, se você não crê que esse Deus existe, que esse Deus é justo, que esse Deus é fiel, que esse Deus é santo. Assim, não tem como, de igual forma, não tem como a gente falar que entende, que ouve, que se relaciona com Deus, se a gente não se relaciona com os nossos irmãos, cara. Isso é uma mentira. Jesus está dizendo que o fato de ser cristão, Jesus não está dizendo que o fato de ser cristão ou de caminhar com ele torna alguém perfeito. Cara, eu sou totalmente falho, assim. Os meus amigos, os mais próximos, cara, eu amo eles, mas eu não posso dizer para eles que eles são perfeitos. Isso seria crueldade da minha parte. Isso seria crueldade da gente. Se a gente olha para os nossos irmãos, para as pessoas que a gente caminha junto, cara, e a gente espera a perfeição deles, isso é muito cruel, cara. A gente está empregando a um ser totalmente fraco, um ser totalmente falho, uma perfeição que só existe em Deus. E isso, muitas das vezes, cara, estraga os nossos relacionamentos. Isso, na verdade, é a maior motivação para se estragar um relacionamento. Porque a gente pensa, essa pessoa se converteu, pô, então ela é perfeita, então ela não erra. Cara, como isso é falho e perigoso mesmo. Porque quando a gente aceita a Jesus, cara, quando a gente, poxa, realmente acredita em Deus, não acontece de uma hora para outra a perfeição, não é num estalo de dedo que a gente se transforma em seres perfeitos e tudo mais. Mas tudo acontece com o tempo, tudo vai acontecendo de acordo com a vontade de Deus, cara. Essas amizades e relacionamentos que ficaram magoados, ou que a gente fica decepcionados, ou até mesmo entristecidos, cara, é necessário, assim. Vão existir dificuldades, vão existir falhas, rachas, problemas no namoro, no relacionamento, mas o que o cristão, cara, ele é diferente de todos os outros, é que quando essas coisas surgem, automaticamente um cristão que entendeu o sacrifício de Jesus
procura se reconciliar com seu irmão. Automaticamente, cara, essa pessoa, entendendo o que Jesus fez por ela, reconcilia com aquela pessoa, ou pelo menos conversa com ela, tenta resolver aquela situação. Não tem vida de oração onde não tem espírito de perdão. E não tem comunhão com Deus quem também não tem comunhão com o próximo, cara. Isso precisa ficar gravado no nosso coração. Não tem como falarmos que possuímos relacionamento íntimo com Deus se os nossos relacionamentos com os nossos irmãos à nossa volta estão quebrados, destruídos, fracassados e tudo mais, cara. Essas coisas não tem como existir um se não existir o outro. Elas estão altamente ligadas. Algumas lições que a gente pode tirar desse texto. A primeira é que o poder não está em quem ora, mas sim em quem responde às orações. A fé que move montanhas não se encontra em nós quando oramos, e sim em Deus, que ouve as nossas orações. E segundo os seus planos e a sua vontade, responde aquilo que pedimos ou suplicamos. Não adianta dizer, tenho fé ou quero ter mais fé. É preciso crer que o nosso Deus ouve as nossas orações e é poderoso para realizar muito mais do que pensamos e pedimos. Um pensamento, cara, enganoso mesmo, estranho que a gente tem no coração, principalmente ao lermos esse texto, é que Deus é como se fosse um gênio da lâmpada. Eu tenho 3 desejos, 3 pedidos, e ele precisa realizar esses 3 desejos, 3 pedidos. Ele está condicionado àqueles desejos e àqueles 3 pedidos. Mas se a gente for pegar toda a Bíblia, principalmente o nosso maior exemplo, o nosso maior motivo de estar aqui, que é Jesus, cara, se a gente parar para lembrar de Jesus no Getsemane, cara, Jesus fez a oração mais sincera que qualquer um aqui poderia fazer. Qualquer um. Cara, e mesmo assim, o Pai rejeitou aquela oração. Ele fez conforme a vontade dele, conforme já estava escrito no seu poderoso plano, e isso não impediu Jesus de confiar nele. Cara, e é graças a essa confiança que ele teve que Deus podia fazer o que ele pedisse, mas também faria conforme a sua vontade, é que hoje nós somos salvos. Cara, isso precisa, assim, de alguma forma incomodar o nosso coração, cara. Deus não é um gênio da lâmpada. A gente pode fazer as orações mais sinceras, mais nobres, mais limpas do mundo. E mesmo assim, Deus pode rejeitar as nossas orações, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. É Ele quem realiza. Não são as nossas orações. Não há poder nenhum na gente, cara. A segunda lição é que a intimidade com Deus está relacionada com a reconciliação com o próximo. Não tem como existir comunhão com Deus se não existir comunhão com o próximo. Em 1 João 4:20, ele diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Na minha vida pessoal, assim, essas foi uma das lições mais difíceis de aprender. Meu relacionamento com meu pai era totalmente desgastado. Eu realmente sentia, cara, que eu não conseguia perdoar o meu pai, assim, por tudo o que aconteceu na minha família e tudo mais. Mas, cara, quando a gente para ler esse texto, assim, quando a gente para ver o perdão de Deus, cara, a gente vê como Deus é poderoso, cara. A minha relação com meu pai hoje em dia, cara, é muito melhor do que era, e eu creio que pode ser muito melhor do que é hoje em dia. Mas isso é uma lição que a gente só pode e só consegue aprender quando o nosso coração está disposto a ser tratado dessa forma. Muitas vezes a gente pode falar assim, cara, mas fulano me magoou muito, é impossível perdoar essa pessoa. O que ele fez comigo é imperdoável, é muito difícil. Cara, todas essas coisas podem até ser verdades, assim, são coisas que machucam a gente demais, coisas que impedem a gente de, sei lá, de continuar a caminhar, de se relacionar até mesmo com outras pessoas por medo delas fazerem semelhante àquilo que aconteceu.
Mas quando o nosso coração está aberto, cara, a ser tratado por Jesus, a ser ensinado por esse Pai tão amoroso, cara, o nosso relacionamento com Deus melhora inúmeras vezes, mas não apenas com o próximo, não apenas com a comunhão, cara, mas o nosso relacionamento com Deus parece que é totalmente desobstruído, assim, aquilo que impedia a gente de orar, aquilo que impedia a gente de louvar, quando vem nas reuniões de oração, quando vem nos cultos, porque a gente ficava olhando para aquela pessoa adorando e aquela mágoa remoía no nosso coração, ou quando a gente ia conversar em oração mesmo com Deus e a gente lembrava daquilo que aconteceu ou coisas desse tipo, aquilo impedia as nossas orações. Cara, isso passa, e como é bom, assim, como Deus é justo e fiel, cara, para perdoar os nossos pecados. Como a gente pode não fazer o mesmo com os nossos irmãos que são tão falhos, tão pecadores como nós somos? Algumas aplicações para a gente levar para a vida mesmo, assim, no nosso dia a dia, cara, e começar a partir de hoje mesmo, assim. A primeira, peça, ore, mas também confie. Em 1 João 5,14, ele diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos dele o que pedimos. Cara, é necessário que a gente peça, é necessário que a gente ore, mas também é necessário que a gente confie. Tem um momento que a gente precisa descansar em Deus e na soberana vontade dEle. Às vezes, cara, por mais limpa, por mais digna, por mais nobre que seja a nossa oração, ela não vai ser respondida, ou vai ser respondida com um não. A gente precisa confiar que a vontade dEle é soberana sobre as nossas vidas. A segunda aplicação, antes de orar, cara, perdoe o seu irmão, reconcilie-se com ele. O cristão não é perfeito. E isso a gente já viu. Pastor Marcão, nosso querido pastor Marcão, cara, tem uma frase que eu gosto muito, assim. Ainda estamos em construção e várias partes dessa obra ainda estão com vergalhões expostos. Cara, essa frase para mim define a minha, assim, a minha vida. Cara, eu sou totalmente falho, assim. Às vezes vocês podem olhar para mim na supervisão, na liderança, aqui em cima ou qualquer coisa do tipo, e falar, pô, essa pessoa aí é perfeita, tem as melhores devocionais, as melhores orações, pô, ele não falha, os amigos dele são completamente, sei lá, assim, a amizade dele é perfeita. Cara, se vocês passassem um minuto conversando com as pessoas próximas a mim, com os meus amigos, cara, elas vão falar vários defeitos que eu tenho, inúmeros defeitos que eu tenho. Isso é com todo mundo, cara. Às vezes a gente consegue enxergar o próprio vergalhão que existe na nossa obra. E a gente pede para que os outros tenham misericórdia, tenham perdoem as nossas falhas e tudo mais, mas quando o vergalhão dos outros nos espeta, nos arranha, nos incomoda, aí não tem perdão, aí é só justiça, ira, indignação. Não é dessa forma, cara. Se a gente tem estado magoado com alguém, ou alguém nos magoou, ou, cara, se você tem conhecimento que alguém está magoado com aquilo que você fez ou com aquilo que você falou, ainda essa noite, cara, procure essa pessoa, converse com ela e reconcilie-se com ela para que você também se reconcilie com Deus. Nosso maior exemplo, como já foi dito, é Jesus. Cara, ele foi traído, condenado, humilhado, cara, abatido mesmo por nós, os nossos pecados, mas suportou tudo isso e nos perdoou, passando a nos chamar de irmãos. Se ele que suportou todas essas coisas, de vez de ira, de indignação, de justiça e de juízo, nos tratou com perdão, nos reconciliando com o Pai, quem somos nós para não perdoarmos nossos irmãos a quem nos tem ofendido de igual maneira? Em Mateus 6,14 ao 15, para terminar, ele fala assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará de vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Amém? Jesus, muito obrigado, Pai.
Muito obrigado por essa noite você falar aos nossos corações, cara, coisas tão profundas, ensinamentos que a gente precisa mesmo levar para nossa alma, Jesus, para nossa vida. Por favor, Pai, não permita que os nossos corações frios, duros, não ouçam a sua voz, ou até mesmo ouvindo elas, não as pratique, Jesus. Por favor, Pai, a gente pede um coração sensível para aquilo que você quer fazer nas nossas vidas. Um novo ano começou, mas esse novo ano só começa com você, Jesus. Por favor, Pai, que a gente possa mudar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, que a gente se reconcilie uns com os outros, Pai, que a gente creia mesmo que você tem todo o poder, mais do que a gente pode pensar, mais do que a gente pode sequer dizer. Jesus, você é muito mais poderoso do que isso. Por favor, Jesus, faz assim dessa forma, Jesus, se for a sua vontade. A gente pede para que você esteja no nosso meio, não apenas hoje, mas para todo sempre, até a sua volta, e que essa volta seja em breve, Jesus. Por favor, Pai, é o que a gente pede e te agradece em nome do teu filho amado Jesus, Senhor. Amém, Pai.